Olá, eu sou Cristina Long e hoje eu vou contar uma história para você muito intrigante, muito interessante e que explica o porquê das coisas, né? Nada é por acaso. Eu atendi uma moça há alguns anos atrás e ela tinha problemas recorrentes de aborto. Ela não conseguia manter nenhuma gravidez e ela não entendia o porquê, já que estava tudo bem com ela e com o marido dela. E sempre era um caos, tudo aquilo que acontecia era muito difícil, muito problemático. E ela resolveu ir embora, inclusive do país, foi embora do país e continuou tendo lá esses problemas. Isso durou ali ao longo de uns 8 anos, mais ou menos. Ela perdeu realmente bastante bebês, né? A gestação nunca ia para frente. E aí ela veio se consultar para entender o que ela precisava fazer, o que ela precisava entender. E o mentor disse na época para ela que ela precisava, uma das coisas que ela precisava fazer é sair de onde ela estava, da cidade, né? E mudar de cidade. Porque naquela cidade, o marido dela estava tendo muitos problemas também, questões emocionais, questões energéticas muito profundas, muito fortes, que estavam assim bagunçando completamente a vida deles. E ainda tinha essa questão de que ela não conseguia segurar nenhum bebê, ela não conseguia deixar a gestação ir além de 6, 7 semanas. E aí eu disse isso para ela, né? Expliquei que tinha um porquê que esse bebê ele estava sendo preparado para vir, mas que não era o momento ainda, que eles tinham que passar por certas situações, o pai, a mãe, ela, né? Para entender muitas coisas. E foi bem interessante que ao longo de todos esses anos ela foi se desenvolvendo espiritualmente falando. Porque olha só, às vezes você tem uma situação com um filho ou com alguém próximo a você que te obriga a buscar informações. Eu já tive vários casos de pessoas assim que depois olharam para trás e entenderam que aquela situação do filho que tinha uma determinada condição, por exemplo, é a situação que fez a pessoa se transformar, fez a pessoa se modificar, fez a pessoa ir buscar informações, fazer cursos, se desenvolver, que jamais faria antes, não teria motivo. Então, nada é por acaso. E assim aconteceu com essa moça. Ela, ao longo disso, de todo esse processo, ao longo ali de mais ou menos 8 anos, ela foi se transformando, foi entendendo, foi aceitando, foi modificando a forma de pensar, sentir, mudou tudo que vocês podem imaginar, de alimentação, né, até coisas na vida mesmo. Até que eles saíram de lá da cidade. Foi possível que eles saíssem da cidade, né, como eu tinha indicado, só um ano depois, porque, né, não é simples você fazer uma mudança. Muitas vezes a pessoa ela olha, ela fala, eu não consigo, não dá, é impossível, né? Porque a pessoa está enxergando daquela forma. Possível é, outra pessoa faria diferente. A pessoa ali faz daquele jeito quem acredita, né, nisso. Aliás, esses dias também eu atendi uma moça que ela tem uma situação também com a mãe dela e ela falou, não dá, é impossível mudar. Ela está enxergando como uma impossibilidade, porque ela não consegue ver uma saída. Mas eu que estou de fora, ou outras pessoas enxergando de fora, olham e falam, não, dá sim, é só você fazer isso, isso, isso. Então é aí que entra muito o processo terapêutico, é aí que entra muito os mentores, né, que ajudam a gente a olhar por outros ângulos. E essa moça saiu finalmente, ela com o marido dela, daquela cidade. E adivinha o que aconteceu? Ela engravidou logo em seguida. E aí já com a idade avançando, né, porque ela ficou num longo processo esperando, e aí ela passou as 6, 7, 8 semanas, que é quando ela realmente sempre perdia esses bebês, e ela chegou ao final da gestação. E quando chegou no final da gestação, eu lembro que ela não tinha comprado quase nada, porque na cabeça dela, ela não queria se decepcionar, né, na cabeça dela ela pensou assim, aqui que eu vou primeiro esperar nascer para depois comprar. E foi exatamente o que aconteceu e tá tudo certo. E esse bebê é um bebê lindo, 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 que tá super saudável já, praticamente correndo por aí. Então, eu trouxe essa história para ilustrar o seguinte, que se você tem uma dificuldade, ela não é por acaso. Os nossos mentores espirituais mostram o porquê das coisas. Eu todos os dias faço essas consultas lá, das perguntas aos mentores, que as pessoas vêm me perguntar por quê.
E muitas vezes o porquê, a resposta, não é o que você está imaginando, mas é algo que quando é explicado faz todo o sentido. Às vezes, por exemplo, você tem uma dificuldade que não é para você exatamente, mas você está inserida no contexto familiar. Por exemplo, às vezes o seu marido tem que passar por aquilo. É um aprendizado para ele, às vezes é a sua esposa que precisa passar por aquilo. É um aprendizado para ela. Mas vocês estão todos juntos e misturados, né? Ali no contexto, então todo mundo passa por aquilo. Então, olha só, quando você tem um problema, você pode e deve pedir para a sua espiritualidade te ajudar. Quando você pede, a espiritualidade vai te mandar respostas através de várias circunstâncias. Por exemplo, através de uma consulta, através da boca de outra pessoa. Ou às vezes você entra num lugar e alguém está falando sobre aquilo, você entra e vê uma coisa e de repente você pega um livro sobre aquilo, pega uma situação sobre aquilo. Às vezes você acessa a informação na sua mente, aquela resposta vem, de repente você está lá tomando seu banho, poxa, vem a resposta. Ou seja, a partir do momento em que você se abre para buscar esse entendimento, buscar essa resposta, a espiritualidade ela vai trazer a sua resposta. E é lindo, gente, quando a gente entende o porquê de tanta dificuldade. Eu mesma passei por várias situações que quando eu olhava, assim, eu falava, poxa, mas por quê, né? Tipo, dá para facilitar aí, ó, a espiritualidade. Mas depois que essas situações passaram, eu entendi exatamente qual era o aprendizado. E eu entendi que se eu soubesse só na teoria, não ia ser a mesma coisa, né? Na teoria a gente entende, mas não é a mesma coisa que você passar pela circunstância, né? Então as pessoas falam assim, por exemplo, eu sou uma pessoa isso, eu sou uma pessoa aquilo, mas será que elas são mesmo? Elas se enxergam dessa forma, mas não necessariamente elas são dessa forma. Então o nosso mundo espiritual, o seu mundo espiritual, e quando eu falo mundo espiritual, eu não estou aqui falando de nenhum dogma específico, de nenhuma religião específica, e sim de um movimento espiritualizado, né? Você pode ter religiosidade e não religião. Quando você tem religiosidade, você é uma pessoa que entende sobre tudo isso, você usa os seus recursos do jeito que você sente no seu coração, os seus recursos para se conectar com a sua espiritualidade. Às vezes você acende uma vela, às vezes você acende um incenso. Tem gente que gosta de rezar o terço, fazer orações, não importa. O importante é você entender a sensação que fica. E aí, quando você usa esse recurso, que é um recurso que eu sempre ensino lá no meu treinamento, né, no Jornadas da Fênix, que é aquele treinamento que eu sempre falo aqui para vocês, que eu ensino as pessoas a fazerem justamente contato com os mentores, com os anjos, a entender a mediunidade delas, se desenvolverem, fazerem contato com o mundo espiritual. Eu sempre explico o seguinte, que conforme você vai entendendo, vai acessando essas energias, essas informações, você vai tendo melhor condição para entender o seu mundo, entender a sua vida. Então não é por acaso. Quando você acessa algo, você precisa saber interpretar aquilo. E a partir do momento que você começa a entender sem nenhum apego, né, sem querer que seja o que você quer que seja, que eu sempre falo isso também, você se abre realmente para a verdadeira verdade. E o mundo espiritual, gente, não julga. Então, quando você tem essa religiosidade e você faz de coração, é isso que importa, né? O resto é tudo muleta. O resto são rituais pra gente, ajudam. Porque a nossa mente não para, né? Quando você usa esses recursos de parar, botar uma musiquinha, acender uma velinha, relaxar, você tá parando a sua mente, você tá respirando, você tá se preparando para fazer essa conexão. Porque você não para, sua mente não para, mas a gente tem que fazer isso. Por isso que meditar ajuda, né? Pessoas que aprendem a meditar e que esvaziam a mente, elas conseguem estar mais disponível para ouvir a espiritualidade. Porque a espiritualidade está mandando recado o tempo todo, as sincronias, né? Quando você vê a sincronicidade, que as coisas não são por acaso, você começou a aprender uma coisa, vem outra coisa ali, vem outro entendimento, você começa a sentir no coração que aquilo era para você. Então, o mundo espiritual, ele traz as nossas respostas. O mundo espiritual não julga, o mundo espiritual mostra. Eu vejo todos os dias quando eu respondo lá as perguntas aos mentores nas consultas, é tão bonito o jeito que eles mostram, porque eu nunca vi nenhum mentor julgar.
Eu nunca vi nenhum mentor realmente botar o dedo na cara e falar: você está fazendo errado. Muito pelo contrário, eles explicam por que você chegou naquele processo, por que você está pensando desse jeito. Falam da infância, falam de coisas que você passou na sua vida e que você sabe e que fazem toda a diferença quando você entende o porquê que você tem um determinado comportamento. Então, gente, se abra para a espiritualidade. Se você está aí com um problema, fecha os olhos, pensa no seu anjo da guarda, nos seus mentores espirituais e peça ajuda, que eles vão te mandar essa ajuda. Eu tenho certeza que eles vão te mandar se você se abrir, mas você precisa se abrir para isso. E a partir desse momento, coisas lindas começam a acontecer. Você vai perceber que você vai entender coisas por ângulos completamente diferentes, que aí vão fazer você se desapegar da ideia de que tem algo errado e se apegar à ideia de que está tudo certo, que tudo é aprendizado. Você aumenta a sua frequência, você começa a trabalhar com a gratidão pelo aprendizado e a sua vida começa a mudar. Pensa dessa forma que você vai ver que tudo vai completamente mudar na sua vida. Peça ajuda para os seus anjos e os seus mentores espirituais. É isso e até o próximo programa.